Boa tarde a todos, eu sou o Lucas, eu sou daqui de Belém e sou um dos aprovados no concurso da aeronáutica. Algumas pessoas já estão entrando em contato comigo perguntando quais foram os métodos de estudo, e eu acho que nada melhor que um vídeo, e vou mostrar algumas coisas para vocês, alguns métodos que me ajudaram a conquistar essa vaga. Eu passei no concurso na terceira tentativa, eu tenho até aqui a prova, eu fiz o EOAP 2016, não sei se dá para ver, fiz o EOAP 2017 e agora o 18 que eu passei. Nesses dois últimos, eu não fui nem classificado para aquela correção da redação, então eu fiquei de fora, fui eliminado de cara nesses outros dois. Mas muita coisa mudou na minha preparação. Primeira coisa, temos que tirar uns mitos, né, da nossa cabeça. A primeira é que achando que tem um método ideal de estudo, tá? O meu maior erro foi tentar me inspirar em outras pessoas, mas não com base no meu autoconhecimento, mas com base na rotina daquelas pessoas e no método que aquelas pessoas julgavam melhores para o aprendizado delas. Então eu via vídeo de gente que comprava Vadmec, comprava não sei quantos livros e lia todos os livros e assim aprendi e passava. E eu pensava, pô, se eu não for assim, eu não vou passar, eu vou ter que fazer que nem aquela pessoa. Eu interpretava a aprovação em concurso público como se tivesse uma receita de bolo, uma fórmula ideal, e só assim a pessoa passaria. Bom, eu só fui me tocar disso quando eu fui reprovado pela segunda vez no ano passado. Tanto que isso que vocês estão vendo aqui são vários assuntos de lei e tudo que eu coloquei para decorar. E aos poucos eu fui me adequando ao meu próprio método de estudo. Então esse vídeo aqui é apenas para vocês entenderem como foi que eu fiz para passar, que materiais eu utilizei, mas cada um vai ter o seu próprio estilo para aprender mais, tá? Que foi um grande erro. E o meu outro grande erro foi achar que a base que eu tinha, as videoaulas que eu assistia, eram suficientes para o meu aprendizado. Claro que não, o professor pode ser o melhor de todos, mas se eu não parasse depois para ler, para escrever, para fazer qualquer outra coisa que fizesse com que eu decorasse muito mais rápido aquele assunto e aprendesse muito mais, só assim ia ter uma solução para eu aprender e conseguir passar no concurso. E eu tive que ser reprovado 2 vezes nesse concurso para entender qual era a melhor maneira para o meu aprendizado realmente decolar, acontecer e eu conseguir um resultado melhor no concurso. Eu me preparei pelo concurso ADM, que é um preparatório à distância, realmente porque aqui em Belém não tinha nenhum preparatório assim, presencial. Aí eu aderi ao concurso ADM e eu vou mostrar, tem matéria aqui para vocês, para mostrar mais ou menos como foi esse meu aprendizado. Então, eu imprimi a apostila, eu tenho aqui uma de Direito Administrativo, e eu assisti a aula e ia escrevendo tudo, não sei se dá para ver, mas ia escrevendo tudo, inclusive na costa eu ia fazendo o meu próprio resumo. Então na própria apostila eu ia escrevendo, assim que eu ia aprendendo. Então eu assistia a videoaula do professor, parava, lia a apostila e começava a escrever. Além disso, eu fiz muitas questões. Então, por exemplo, em Teoria Geral da Administração, do professor Joelson, do concurso ADM, ele tem uma bateria de 202 questões. Então, eu peguei essas 202 aqui, eu fazia e ainda tirava a minha porcentagem de acertos, porque eu tinha que monitorar o meu aprendizado. Então essa bateria de 200 questões eu fiz mais de 4 vezes, porque eu queria ver a minha evolução com o passar do tempo. Então assim que eu entendi qual era a minha maneira de aprender, que era assistindo videoaula, parava, lia o assunto e escrevia. Era assim, eu só aprendi assim. E decorando, como tem esses papéis aí, eu decorava assim, vendo, lendo, escrevendo muito, e sempre essa escrita depois de uma videoaula, tá? Então outro material aqui, em TGA, continuando, do professor Joelson. Tudo, eu imprimi a apostila dele e tudo que ele falava na aula eu escrevia também. Então tá tudo escrito no caderno, até fazia o desenho dele, que tem no livro, que tem na apostila e que eu tive que escrever para assim aprender. Então eu aprendi desse jeito
E eu só adotei esse estilo de aprendizado no final do ano passado, quando eu voltei a estudar para aeronáutica, quando eu voltei a estudar na terceira tentativa. E isso também não foi suficiente, tá? Eu tive que fazer muita questão mesmo. Então, eu adquiri o Q-Concursos, algumas pessoas já conhecem, e eu fiz mais de 2.000 questões do Q-Concursos em torno de 2 semanas. Então, por exemplo, nós temos aqui, eu tinha uma bateria, tá? Acho que dá pra ver. E tem aqui, pera lá, que tem 640 questões. E eu comecei a fazer questão, muita, e escrevia. Sempre quando eu tinha alguma dúvida, eu escrevia por aqui. E não apenas essa. Eu tinha a apostila B, C, D e por aí vai. Então eu não parei de fazer questão. Bom, e tempo de estudo? Vamos lá, assim, no meu dia a dia. Eu estudava o dia inteiro, tá? Eu saí do meu trabalho no ano passado só para estudar para o concurso da aeronáutica. Quando eu saí do meu trabalho, eu adquiri o concurso ADM, tá? Pela segunda vez, porque eu estudei por 2 anos com eles. Adquiri o concurso ADM. De manhã eu estudava a teoria de uma matéria. À tarde, a teoria de outra matéria, algo mais leve, né? Sempre era uma matéria mais pesada e uma matéria mais leve. E quando eu terminava esse ciclo de 2 matérias por dia, eu ia para os exercícios. E eu só terminava o exercício no início da noite. Então, se eu havia feito 100 questões e já tinha terminado tudo às 7 horas da noite, então eu fazia mais, eu buscava mais questões para terminar pelo menos umas 8 horas. E é assim que eu fui aprendendo. Bom, e no dia da prova, que foi no dia 28 de maio, eu só pensava o seguinte, que eu poderia não passar, mas que tudo que estava ao meu alcance para eu conseguir a aprovação eu tinha feito. Eu tinha feito exercício, eu tinha estudado a teoria, eu tinha lido muita coisa, decorado, escrito muita coisa. Eu havia feito a minha parte e estudado completamente focado naquele concurso, entendeu? Porque algumas pessoas têm o erro de focar em vários concursos e achar que a quantidade de concursos a serem feitos realmente vão contribuir para a aprovação, e realmente não é assim que a coisa funciona. Então eu só foquei na FAB, e eu tive um apoio também, não apenas da minha família, mas o apoio da equipe do concurso ADM. Isso eu tenho que falar, porque teve uma vez que 11h30 da noite eu liguei pro professor, eu mandei mensagem pro professor Joelson, e falando várias coisas, perguntando dúvidas de tudo, de matéria, de postagem de aulas, de tudo. E ele me ligou, 11h30 da noite, e a gente ficou conversando mais de meia hora, e aquilo ali me dava um norte. Ele me dizia o que era para eu estudar, porque já era perto da prova, eu já tinha estudado tudo de teoria geral de administração, já havia feito todas as baterias de exercício possíveis, e perguntava para ele, tá, e agora, o que eu faço? E ele me dava um norte. Então eu acho que esse apoio que eu tive foi essencial para eu adquirir uma segurança maior durante o estudo, de pensar, pô, eu estou estudando certo, eu estou no caminho certo, eu sei disso. Apesar de eu estar aprendendo, eu preciso de um suporte, de um professor, de alguém que entenda, de alguém que tenha a experiência na área para me dizer se eu estou no caminho certo ou não. Bom, e a maior dica que eu dou é que quem quer estudar para concurso público tem que, antes de mais nada, fazer um exercício de autoconhecimento, porque eu demorei 2 reprovações para realmente entender qual é a maneira ideal de estudo. E isso aí eu tenho que agradecer muito ao concurso ADM, que foi quem me deu o norte nisso, quem me deu todo o suporte necessário, suporte técnico, todas as videoaulas, as apostilas, as minhas anotações, tudo vieram dos professores do concurso ADM. E também um trabalho de coaching que eu tive com o professor Joelson do concurso ADM, que ele realmente me norteava várias vezes quando eu estava perdido, agoniado, e foi assim que eu consegui aprender. Então, assim, concurso ADM, muito obrigado. E, gente, não é impossível passar em concurso público, é difícil, sim. Eu estou desde 2015, na verdade desde o final de 2014 estudando, então assim, estou quase 3 anos nessa batalha, e só passa quem não desiste. E quem não desiste só consegue passar se realmente entender qual é o seu próprio objetivo, o seu próprio método de estudo, se realmente você consegue estar aprendendo com o passar do tempo,
Então a pessoa que estuda, que se planeja e que não desiste, consegue passar. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Obrigado. We'll be right back.